Olá pessoal, meu nome é Rui, eu sou professor do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília. Essa é a quinta aula de um curso online de percepção, uma disciplina que é obrigatória para o curso de psicologia. Nessa aula a gente vai falar de processamento neural de visão. A gente está num módulo sobre visão e a primeira aula foi na aula anterior que a gente estava falando o que acontecia no olho, né? Desde a parte óptica, né, da focalização da imagem, como que funcionava e quais eram os nossos fotorreceptores. A gente falou de sensibilidade espectral e tal. Aqui a gente vai falar mais de processamento neural de visão, tá? É uma aula longa, uma aula muito importante, para isso eu estou dividindo ela em alguns vídeos. E eu acho que o vídeo mais importante é esse primeiro vídeo que a gente fala de inibição lateral, tá? A gente precisa de ter acesso a esse conteúdo para depois a gente conhecer e falar um pouco de campos receptivos, falar de adaptação e criação seletiva, frequências espaciais e neurônios de alto nível de codificação sensorial. Então, ele é toda uma aula voltada para como a gente processa informação. Isso é muito importante porque na aula anterior, quando a gente estava falando de fotorreceptores, quando eu ia dar os exemplos, né, então eu falava geralmente que você tinha o raio luminoso, você tinha a energia luminosa, que uma vez que ela tinha contato com os fotorreceptores, eles disparavam, né? Então, eu não quero dar uma ideia que é uma coisa tão mecanicista a ponto de que você tem estimulação e você tem uma resposta, né? Que o sistema nervoso ele funciona como um mensageiro. Na verdade, não é assim. Você tem um processamento dessa informação. Essa informação ela vai sendo o padrão de disparo, ele vai se alterando. Então, o sinal ele vai se alterando. Então, nessa aula, a gente passa a perguntar, então, quais são os tipos de estímulos que disparam neurônios em diferentes níveis do sistema visual. A gente vai ver que alguns neurônios do sistema visual eles vão disparar para alguns padrões bem específicos da estimulação luminosa. E quanto mais a gente caminha do nervo óptico até áreas corticais e áreas corticais de uma visão de alto nível, mais complexo esse padrão da energia luminosa tem que ser. Beleza? Então a gente vai falar de inibição lateral e o que eu já estava falando mesmo, tá? Então sinais eletroquímicos eles não apenas sinalizam que o receptor ele foi estimulado, mas eles vão computar a informação. Você não tem só a passagem da informação. A gente já está vendo alguns exemplos disso. Então na aula anterior, que a gente começou a falar de convergência neural, então como que o sinal de cones e bastonetes eles passavam para as células ganglionares, a gente passou por um fenômeno, né, biológico que se chama convergência neural. Então você tinha uma maior convergência neural para bastonetes, né, então a informação de muitos bastonetes ligados a uma única célula ganglionar, e isso não acontecendo com os cones, né, e que a gente já fez toda uma discussão em função de sensibilidade e de resolução de visão em função desse processo que já é um tipo de processamento da informação. Como que você vai computar essa informação, como que o sinal ele vai sendo passado. Hoje a gente vai falar de inibição lateral, que é um processo que também aqui ele ocorre no olho, assim como a convergência neural, mas a inibição lateral ela vai acontecer em diferentes etapas e níveis do sistema nervoso. Então, vai acontecer no olho, vai acontecer no núcleo genicular lateral, no tálamo, vai acontecer na área visual primária e enfim, áreas corticais. E a gente tem outros tipos de processamento que é quando a gente chega numa percepção de alto nível, que a gente vai ter várias aulas dedicadas para isso. Então, quando a gente fala em percepção de face, por exemplo, um tópico importante dentro de percepção visual, é um tipo de processamento também. A gente está falando de visão, porque a gente está num módulo de visão, né, afinal de contas, mas esse tipo de processamento ele acontece para qualquer modalidade sensorial, sentidos da pele, sentidos químicos. Então, esse é um ponto importante. A gente entende muito sobre o processo perceptual, o processo cognitivo, a gente entendendo como que essa informação ela é computada, como que ela é transformada em áreas cerebrais específicas. Então, por isso a importância. O processo de inibição lateral, que é o que a gente vai estudar hoje,
ele é um processo muito importante para a gente perceber borda e forma. Então, algo central para a nossa visão, né? Quando a gente consegue estabelecer a forma e borda das coisas. Quando eu comecei a falar sobre visão, na aula anterior ainda, eu estava falando que os primeiros órgãos da visão, né, eles respondiam basicamente à luz, né? Ou você tem luz ou você não tem luz, né? Então, dos primeiros seres já aquáticos lá, remontando ao cambriano, né? É diferente de um olho que a gente tem, por exemplo, os que os mamíferos têm, em que a gente tem a gente não só responde à luz, mas a gente forma uma imagem, né? Então a gente tem que entender como que isso acontece. Para a gente entender como que isso acontece em alto nível, a gente tem que saber quais são os processos mais básicos relacionados a uma percepção de forma. E a inibição lateral vai antes aí, tá certo? Ele é um dos processos mais básicos, mais importantes, que vai ser subjacente a processos mais superiores. E para isso, para a gente falar dessa inibição lateral que começa a acontecer na retina, a gente vai falar de um bicho um tanto quanto curioso, que é o límulus. Ele é conhecido como caranguejo ferradura, tá certo? Ele tem o olho dele, aqui a gente consegue ver o olho dele, ele tem uma característica bem peculiar que faz com que ele seja interessante para a pesquisa em visão, para as primeiras pesquisas em visão que chegaram a algumas informações bem importantes e conhecimento acumulado que a gente tem sobre essa área, tá certo? Então aqui a gente tem o límulus, um caranguejo ferradura, um animal muito bem adaptado, ele é praticamente um fóssil vivo. Ele ao longo de milhares de anos ele não se modificou. Enfim, aqui a gente vê os olhos dele e aqui a gente tem um close no olho do caranguejo ferradura e que a gente consegue ver alguns pontinhos. Esses pontinhos aqui é o que a gente chama de omatídeos. Tá? Cada olho do caranguejo ferradura ele é formado por cerca de 1000 omatídeos. E o que é interessante é que como cada estrutura dessa funciona como se fosse um olho à parte, responde à luz de modo independente. Então, se um omatídeo recebe luz e o outro não recebe luz, aquele que recebeu luz ele vai processar. Tá? E esse omatídeo, cada omatídeo ele tem um neurônio que ele vai trafegar essa informação e levar para um nervo óptico aqui. Tá? Então, cada omatídeo funciona de forma mais ou menos independente, tá? No nível superficial. Mas em algum ponto você tem troca de informação numa camada que a gente vai passar, que é o que a gente chama esse plexo lateral, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem de microscópio, a gente consegue ver os omatídeos aqui, eles são estruturas bem grandes, né? A gente consegue ver a olho nu, tá certo? E a grande vantagem metodológica que se tem em trabalhar com caranguejo de ferradura é que a gente consegue estimular, você consegue jogar um feixe de luz para um omatídeo só, tá certo? Para uma única estrutura, e não jogar para outra. Então, essa característica, essa arquitetura do sistema visual do caranguejo de ferradura possibilitou que alguns estudos muito interessantes que se tornaram clássicos trouxessem conhecimento para a gente. Tá? E um desses estudos clássicos foi feito pelo Hartline. O Hartline, a gente vai falar dele ainda nessa aula em outra descoberta. Mas enfim, o Hartline e colaboradores, em 56, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, eles jogaram um ponto de luz para um omatídeo aqui, que é uma célula, um canal fotorreceptor, né? E aí, o que aconteceu? Uma vez que eles jogaram luz nesse omatídeo A aqui, a taxa de disparo do neurônio que estava ligado nesse omatídeo aumentou, tá certo? Então você tinha um eletrodo fazendo gravando os disparos neuronais desse omatídeo aqui. Então foi isso que aconteceu. À medida que você colocou luz, a taxa de disparo aumentou.
Até aí, nada de novidade, né? Porque uma vez que você tem um fotorreceptor que ele está sendo ativado, né? Você tem luz incidindo, espera-se, né, que a taxa de disparo aumente. Mas aí o que aconteceu? Esse axiônio que ele continuou sendo registrado, você continuava tendo a luz incidente em A, mas também um segundo procedimento foi incidir luz nesse somatídeo B aqui. E o que foi interessante é que quando A e B estavam sendo estimulados, a taxa de disparo diminuiu. Ou seja, a iluminação em um omatídeo, ele influenciou a taxa de disparo em outro omatídeo, em outro órgão fotorreceptor aqui do caranguejo de ferradura. Isso foi interessante. Continuando ainda, o que eles fizeram? Eles aumentaram a intensidade aqui de luz nesse omatídeo B. E o que se observou foi uma diminuição ainda mais acentuada da taxa de disparo em A aqui, que estava sendo registrado. Com isso, a conclusão que a gente tinha é que esse omatídeo aqui, ele estava recebendo uma influência de modo que o sinal estava sendo inibido por meio de uma rede que era lateral aqui, por fotorreceptores das adjacências. E esse processo aqui ele passou a ser chamado de inibição lateral. Então, por meio do caranguejo de ferradura, que tem os omatídeos bem grandes e que ele tem uma estrutura neural bem simples, a gente conseguiu entender esse processo que se chama de inibição lateral. Ou seja, a taxa de disparo aqui ela foi modulada pela taxa de disparo aqui. Ou seja, ocorreu já uma alteração do sinal nervoso. E eu vou falar como que isso acontece no olho humano, né? Então a gente sai de uma estrutura mais simples e vai para uma estrutura mais complexa. E para isso, eu vou fazer uso de algumas ilusões, tá? Eu vou trazer a grade de Hermann. É uma ilusão muito clássica, assim. Mesmo quem não é da área já deve ter visto na internet alguma coisa. A primeira pessoa a relatar sobre ela foi o Ludwig Hermann. Ele era um cientista alemão, ele era da área de fonoaudiologia, e ele foi a primeira pessoa que apresentou esse padrão aqui de grade, em que a gente tinha uma ilusão, e essa ilusão, você vê pontos acinzentados, escuros, nas quinas aqui, nas esquinas, onde você tem o cruzamento. Então, esses pontos fantasmas, eles somem se você olha para eles diretamente. Ou seja, quando ele cai na fóvea, ele some, mas na sua visão periférica você fica vendo esses pontinhos de luz. Tá? É uma ilusão visual bem clássica, assim, uma ilusão. E a gente consegue explicar parte dela por um processo de inibição lateral. É isso que a gente vai fazer. É interessante a gente ver que essas ilusões visuais, ou esses fenômenos, eles acontecem em todo momento. Esse processo de inibição lateral, ele está acontecendo a todo momento. Para a gente processar forma, para a gente processar borda, que são aspectos básicos da visão, a inibição lateral está ocorrendo a todo momento. Tá? E, coincidentemente, a gente consegue ver, ou ocidentalmente, a gente consegue ver algumas ilusões bem clássicas no nosso ambiente. Então, isso aqui é uma foto da casa de frente do prédio onde eu morava em Ribeirão Preto, quando eu fazia pós-graduação. Então, na grade dessa casa, que eu via do meu apartamento, aqui nos cruzamentos, ele apresentava os pontos fantasmas. Era uma grade de Hermann, literalmente na grade do vizinho. Essa foto é de 2011, mesmo ano que a carreta furacão em Ribeirão Preto apareceu. Enfim, mas para a gente falar da inibição lateral no olho humano e como que a gente vai explicar ela a partir de uma grade de Hermann, eu preciso retomar um conteúdo da aula anterior, quando a gente falou da circuitaria da retina, tá certo? Então, só relembrando, o que acontece?
Então, lá no olho humano, a gente tem a luz ela vai atravessar toda essa malha de diferentes células aqui, tá certo? E vai bater lá no fundo do olho, onde a gente tem os nossos fotorreceptores. A gente tem cones e a gente tem bastonetes, são os dois tipos de fotorreceptores que a gente tem, que eles estão ligados nessa rede que ela é mais vertical em células bipolares e células ganglionares. Essas células ganglionares elas vão dar origem a um nervo óptico, tá certo? Mas a gente também tem redes que elas são transversais aqui, são redes de comunicação horizontal que se dão em dois níveis, que são as células horizontais e são as células amácrinas, tá? Isso aqui é o equivalente lá no limo, lá no caranguejo ferradura, àquele plexo lateral, tá? Então, na aula anterior eu falei, olha, essas células horizontais e amácrinas, elas são importantes, principalmente pelo envio de respostas inibitórias aqui nessa circuitaria aqui. Só que eu não falei o porquê, hoje eu estou falando. Então, elas são responsáveis por essas respostas inibitórias dentro desse processo de inibição lateral aqui, tá certo? Uma vez que a gente retomou essa circuitaria, a gente consegue prosseguir, tá? O que eu fiz aqui? Aqui eu peguei um pedacinho da grade de Hermann, tá? Onde eu peguei um único cruzamento. Agora vamos imaginar 4 pontos, né? Então a gente tem A, B, C, D e E, tá certo? 4 pontos que eles estão sendo iluminados. Vamos pegar isso do ponto de uma visão que ela é tridimensional. Então a gente joga esses pontos para cá, tá certo? E vamos pensar que uma vez que a gente está vendo isso aqui, essa imagem ela é formada na retina. Se ela é formada na retina, essa luz ela vai incidir sobre alguns fotorreceptores, tá certo? E vamos pensar que onde tem a luz aqui, mais forte, né, a gente tem alguns receptores. Então a gente tem esses fotorreceptores aqui, C, A, D, B e E, tá certo? Esses são os receptores. Esses receptores, eles se conectam com aquelas células daquela malha celular da retina que estão naquela via mais vertical. Então, o que está em verdinho, que são os fotorreceptores, se conectam com células bipolares, né, para o sinal ele ser trafegado. E aqui, em vermelho, a gente está mostrando como que essas células bipolares elas estão se comunicando, tá certo? Elas se comunicam, essas células bipolares, por essas células horizontais e amácrinas, tá? E essa comunicação é basicamente uma comunicação inibitória, onde você vai tende a enfraquecer o sinal, né? Ou então hiperpolarizar o neurônio que está recebendo esse tipo de informação aqui, tá certo? Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse neurônio ele tem uma resposta, né? Esses fotorreceptores, uma vez que eles vão responder à luz, eles vão também dar uma resposta eletroquímica a essas células bipolares aqui. A gente vai trabalhar com uma unidade de medida que ela é totalmente arbitrária, que é só mais fácil para a gente entender essa resposta de cada neurônio. Mas do ponto de vista neurobiológico, a gente está falando de taxa de disparo neuronal aqui, tá certo? Taxa de disparo neuronal em função da luz recebida. Vamos pensar que essas células bipolares aqui, elas receberam uma resposta de 100 lá dos fotorreceptores, dessa nossa unidade arbitrária, tá? Vamos pensar que elas vão se comunicar com essas células nessa via horizontal aqui, em que 10% dessa resposta total que ela recebeu vai ser ela vai emitir vai gerar uma resposta inibitória lateralmente aqui. Então, 10% de 100 vai ser 10, né? Então, como é inibitória, a gente tem um valor negativo aqui. E vamos pensar que essa célula bipolar está inibindo aqui A, B está inibindo A, D está inibindo A e E está inibindo A. Então, uma célula que está sendo... Se a gente pegar essa célula bipolar aqui e for fazer a análise dela, o que ela está recebendo de A e o que ela está recebendo de resposta inibitória, a gente consegue fazer
uma suposição aqui. Então, supondo que cada um desses fotorreceptores está enviando 100 e essas células bipolares elas enviam 10%, o que a gente teria aqui? Então, menos 10 de cada, tá certo? Que é a resposta inibitória, que é subtraído do total que ela recebe do fotorreceptor. Então, é como se a força de resposta, essa célula bipolar aqui, ela ia responder 60 nessa nossa unidade arbitrária de resposta, né? Então, ela responde a 60, tá certo? A gente está falando de uma célula bipolar que está recebendo uma estimulação luminosa que vem de A, tá? A é o ponto onde a gente vê a mancha fantasma. Agora a gente vai mudar o padrão para a gente poder comparar. O que acontece? Tá certo? Lembrando que aqui a gente chegou no valor de 60. A gente vai passar para um padrão um pouco diferente. Então a gente vai analisar não essa célula, esse ponto aqui onde está esse receptor A, mas esse D. Tá certo? Aqui o padrão de estimulação e de inibição lateral vai ser diferente. Então você não tem luz, uma alta taxa de luz de 4 lados, você só tem de 2 lados aqui. Esses dois aqui, FH, está escuro, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Então a gente tem receptores, tá? Você tem luz incidindo na retina, essa luz ela vai incidir sobre fotorreceptores, que vai gerar uma resposta em células bipolares, e essas células bipolares elas vão gerar uma resposta que ela é inibitória, tá certo? Aqui a gente já sabe o que está acontecendo. Então a gente vai pegar os mesmos valores. Então você tem muita luz, então a resposta que chega dos receptores nessas células bipolares é muito alta, né? Luz, né? Então 10% disso, você tem um sinal inibitório aqui. Então 20 de cá e 20 de cá. No entanto, esses flancos aqui, eles não estão recebendo 100, eles estão recebendo só 20. Por quê? Aqui é escuro, né? Então é escuro, então é menos luminosidade, é menos luz, então a resposta ela é mais branda. Consequentemente, a proporção da resposta inibitória ela é menor. Então 10% de 20 é 2, né? Menos 2 porque é uma resposta inibitória. Então se a gente for fazer o somatório do que essa célula bipolar aqui ela está recebendo, ou seja, ela recebe 100 desse fotorreceptor e está sendo inibido um total de 24, que é um tanto menor do que 40. Então, o resultante aqui dessa resposta dessa célula bipolar é 60 para uma célula bipolar que está recebendo esse sinal aqui, e aqui é 76. Tá certo? Ou seja, a gente essa resposta aqui ela está relacionada com a percepção de brilho, né? A percepção de luminosidade que a gente vai ter. Então a gente percebe aqui como mais claro, porque a inibição lateral aqui ela foi menor, porque essas células bipolares adjacentes recebiam pouca luz. Então se elas recebem pouca luz, a inibição lateral vai ser menor. É só a gente lembrar lá do experimento com o caranguejo ferradura, né? Então, quanto mais a iluminação incidente, maior a inibição. É o que aconteceu aqui. Aqui a gente tinha maior iluminação nesses neurônios adjacentes, então a inibição lateral ela foi maior. Consequentemente, a gente percebe menos luz, a gente percebe menos brilho, por isso aquela mancha escura. E isso não acontece aqui, porque a inibição lateral é mais fraca em função desses receptores aqui que eles vão receber menos luz, tá certo? Então, isso explicaria a inibição lateral no olho humano por meio da grade de Hermann, tá? Outro efeito ilusório é do Ernst Mach, que é outro cientista alemão também, ele era físico e ele era filósofo também, né? Ele trabalhava com ondas de choque e tal, a visão também não era a praia dele. Mas enfim, ele foi o responsável por evidenciar esse padrão aqui visual.
em que a gente tem diferentes níveis de cinza, tá certo? Diferentes bandas, e essas bandas aqui, elas têm um nível de cinza que ele é homogêneo em toda a extensão de cada banda aqui. Mas aí o que acontece aqui? A gente não percebe essa banda aqui como homogênea. Então, se a gente pega aqui, parece que esse lado aqui ele está mais claro e esse lado aqui ele está mais escuro. Se a gente pega outra banda também, parece que esse lado aqui ele está mais claro e esse lado aqui ele está mais escuro. Então, o que explicaria isso? O mesmo processo de inibição lateral, tá? E essas bandas de Mach a gente consegue ver. O que está acontecendo aqui? A gente, em qualquer situação onde a gente vê sombra, você tem uma transição de claro e escuro, um alto contraste, né, onde muita luz e pouca luz, o que a gente consegue ver? Então aqui a gente tem uma banda clara, tá certo? Aqui a gente tem uma banda escura. Mas essa banda clara ela não é totalmente homogênea. A gente tem um pedacinho aqui, onde parece que tem uma linha que ela é mais branca. Isso é isso é uma banda de Mach clara. E aqui, onde tem sombra, parece que não está totalmente homogêneo. Porque a gente tem uma linha mais escura aqui, perto da transição, que é outra banda de Mach. Então, isso são as bandas de Mach, e o responsável disso é um processo de inibição lateral também, que a gente vai ver. Essas bandas de Mach a gente consegue ver e vai facilitar a nossa visão, porque pensa, a gente vai aumentar o contraste percebido, mesmo na ausência dessa diferença de claro e escuro do estímulo físico. Então isso facilita o que? A gente perceber borda. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, imagem de raio-x, a gente consegue ver algumas bandas de Mach aqui, onde você tem uma transição de claro e escuro, parece que tem um filetinho mais escuro e outro mais claro nessa área de transição. Em fotografia preto e branco a gente consegue ver com uma facilidade também. Então, se a gente pega aqui alguns trechos de transição, parece que às vezes vai ter uma faixinha de luz mais branca aqui e uma faixinha de luz mais preta. Vamos tentar entender então. Aqui a gente tem um padrão, né, com bandas de Mach, né? E eu vou usar esses pontos aqui para fazer menção a essa área aqui dentro desse estímulo aqui, tá certo? Então, A, B, C e D, a gente consegue ver aqui também em relação à intensidade de luz. A e B estão na mesma banda. E como eu disse, a luz aqui ela é homogênea, é o que a gente consegue ver aqui. Então a gente tem a mesma, como é mais claro, você tem mais luz. Você passa para outra banda, que ela é mais escura, né, mais cinza, você diminui a intensidade de luz. E essa diminuição ela é abrupta, tá? C e D tem a mesma intensidade de luz, então você tem esse padrão de degrau aqui. Esse padrão esse gráfico dente de serra, tá? Isso é energia luminosa, mas a gente não percebe desse jeito. Então a gente percebe uma banda de Mach. Então aqui, nessa área de transição, mas na banda mais clara, aqui a gente percebe como mais claro. E quando a gente passa para cá, a gente consegue perceber uma banda que ela é mais escura, tá? Então aqui é a percepção de luminosidade que a gente tem. Esse aumento aqui, esse pico em B, onde a gente vê uma faixinha mais clara, e essa depressão em C, onde a gente vê uma faixinha mais escura, isso são as bandas de Mach, tá certo? Então esse é um gráfico que representa a percepção visual humana. Como que isso acontece do ponto de vista neural, né? Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para a grade de Hermann, tá certo? A gente vai utilizar, então aqui a gente está falando do mesmo padrão, A, B, C e D, A, B, C e D, a gente colocou X e Y só, para a gente conseguir fazer algumas contas aqui, e aqui a luz que vai ser percebida, né? E o que acontece? Aqui em A e B a gente tem mais luz, né? Em C e D a gente tem menos luz, tá? Vamos pensar
que esse padrão aqui, ele incide sobre a retina. Uma vez que ele incide sobre a retina, ele vai estimular alguns fotorreceptores, tá certo? Alguns fotorreceptores que estão recebendo essa área C e D, eles vão responder com uma taxa menor, porque tem menos luz. A e B, eles vão responder mais, uma taxa de disparo maior, uma resposta mais vigorosa, porque você tem mais luz aqui. Então, vamos ver como é que acontece. Eu vou pegar esse fotorreceptor A. Então, ele está recebendo, ele está respondendo em 100 nessa nossa unidade arbitrária, que seria equivalente à taxa de disparo. Mas, enfim, vamos supor que todos numa banda estão respondendo do mesmo modo, né? Eles respondem de modo, enfim, bem semelhante mesmo, porque a intensidade de luz é a mesma, né? Mas, enfim, A está respondendo com 100 e ela vai se comunicar com a célula bipolar. Célula bipolar, ela sofre influência daquelas vias horizontais, aquelas células, as células amácrinas e as células horizontais que carregam um sinal inibitório. Então, essa célula bipolar está recebendo 100, mas ela está sendo inibida de 10 desse lado e 10 desse lado. Então, B e X estão na mesma banda. Então, a proporção do sinal inibitório ele vai ser o mesmo. Então, X recebe 100, 10% desse sinal vai ser inibitório, B também recebe 100, uma proporção desse sinal vai gerar uma resposta inibitória, aqui também, lateralmente em A. Então, A está sendo inibido em menos 10 de um lado e menos 10 de outro. Então, o resultante disso é 80. Tá? Agora, se a gente pega essa célula bipolar aqui que está em B, a situação muda. Porque a inibição ela é maior aqui dessa célula bipolar que está aqui nessa faixa mais clara ainda, porque quanto maior a estimulação, maior vai ser a inibição. Agora, C já está em outra banda. E essa célula bipolar recebe menos estimulação desse fotorreceptor, porque você tem menos luz incidindo. Menos luz, menor taxa de disparo, vai responder menos aqui nessa célula bipolar e a proporção do sinal inibitório ele vai ser mais fraco. Então, vai ser só de menos 2. Então, B ele está sendo inibido por menos 10 de um lado e menos 2 de outro. Então, se a gente pega 100, que é o sinal que ele está recebendo de um receptor, e você subtrai esse sinal inibitório, o resultante vai ser 88. 88 vai ser a resposta dessa célula bipolar, né, que está associado com a nossa percepção de brilho. Então, acaba que essa célula bipolar B, que está nessa faixa aqui ainda, vai responder mais que A. Então, célula bipolar que está recebendo informação aqui responde mais que A, porque o sinal inibitório aqui é menor, porque na adjacência você tem uma banda que é mais escura. Tá certo? E o raciocínio é o mesmo aqui para C. Então, C ele vai responder menos do que D, por exemplo. Por quê? Porque ele está recebendo um sinal inibitório maior dessa célula que está na adjacência, porque você tem maior iluminação aqui em B, então B recebe mais luz, consequentemente, o sinal inibitório sobre C vai ser maior, tá certo? Diferentemente de D, que se a gente pegar, por exemplo, a inibição de Y e de C, ela é menor, porque está numa banda mais escura. Então, se a gente for fazendo esse jogo hipotético também, com o que as células das adjacências elas estão recebendo de luz e o que vai ser retransmitido e o sinal inibitório, a gente consegue entender essas bandas de Mach, essa banda aqui mais clara e essa banda mais escura. Então, isso explicaria também o processo de inibição lateral, ou seja, então inibição lateral é o quê? Você tem a resposta de um neurônio, no caso a gente está falando de um neurônio, uma célula bipolar, que ela é modulada pela resposta de neurônios adjacentes, né? Você tem esse sinal inibitório
vindo por meio de células à máquina, células horizontais, que estão trazendo informações de luz que foi incidida em receptores que estavam nas adjacências. Então isso é um sinal, isso é um processo de inibição lateral. A gente consegue ver inibição lateral também nessa situação aqui de contraste simultâneo. Então esse quadrado aqui interior, ele apresenta, é o mesmo cinza. Então não tem diferença de luminância aqui desse cinza aqui. No entanto, a gente percebe esse aqui como mais escuro e esse aqui como mais claro. Tá? Por que a gente percebe isso? Então a gente pode pensar o seguinte, aqui a gente tende a perceber como mais escuro, porque a inibição lateral aqui é maior. Então se você tem mais luz aqui, então você tem uma maior resposta nos receptores, consequentemente nas células bipolares, e a resposta inibitória ela vai ser maior aqui, então você vai perceber como mais escuro. Isso não vai acontecer aqui. Então aqui você tem um tom mais escuro, tá certo? A resposta que recai sobre os fotorreceptores dessa área ela é menor, consequentemente a inibição lateral ela vai ser menor. Então a gente consegue ver isso aqui representado. Então essa área aqui do campo visual ela recai sobre uma área na retina, tá certo? E como aqui você tem mais luz, a resposta inibitória ela é maior. Como você tem menos luz aqui, a resposta inibitória ela é menor. Por isso a gente tende a perceber aqui esses dois quadrados com um mais claro e outro mais escuro. Um processo de inibição lateral também, tá certo? E com isso a gente fecha essa parte da aula. Aí eu vou gravar um próximo vídeo, ainda continuando, para falar sobre campos receptivos. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.